Paz e graça, meus queridos, mais uma vez, iniciando a nossa aula da Academia de Discípulos, nosso curso de Jornada da Liderança. Um prazer estar com vocês aqui de novo, e hoje nós vamos falar impreterivelmente sobre os atos de Jesus que marcaram a vida dos discípulos. Como nós estamos falando sobre a linguagem que Jesus usou nesse processo, nas 24 aulas, hoje a nossa 14ª aula, só faltam 10 para completar o curso, e a gente vai trazer para vocês hoje uma aula muito especial, uma aula simples, uma aula direcionada de forma focal, mas uma aula de extrema e profunda revelação. Atos muito simples que Jesus cometeu ou realizou no dia a dia, que podem parecer passar desapercebido por nós, mas têm um papel fundamental nas Escrituras e fundamental no comportamento, no dia a dia dos discípulos. E é importante a gente trazer isso para vocês, para que possam estar aí aprendendo e crescendo. Hoje ainda muita gente não entrou, faltando muitos alunos hoje aqui na aula. A aula passada nós fizemos gravada, né? E aí eu acho que o pessoal está ficando acostumado de novo com a aula gravada e não está participando com a gente ao vivo. Mas, de qualquer maneira, os alunos que estão aqui, vamos continuar e vai ser uma bênção. Amém? Pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta. Hoje não vai ter data show, não vou ficar botando aqui na tela para você muita coisa, mas eu quero que você preste muita atenção e anote na sua Bíblia os temas e assuntos que nós vamos tratar. Serão 7 pontos, 7 atos que Jesus realizou, que são de profunda revelação para aqueles que o seguem e para aqueles que estavam com ele. O primeiro ato que eu quero falar é sobre o ato da mulher que foi pega em adultério. Vamos ler o texto que está em João, no capítulo 8, do versículo 6 ao 8. João, capítulo 8, versículo 6 ao 8. Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Vamos ler um pouquinho antes, né? Acho que fica melhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida num ato de adultério e na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de serem fundamento para acusá-lo, terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os quais que ouviram, acusado pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Em outra versão diz: Onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse a ela. Jesus declarou: Então não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Ou vai e não peques mais. Irmãos, esse texto é recheado de situações importantes e extremamente relevantes para a nossa vida do cotidiano com Deus. Ele fala a respeito de algumas práticas que estão acontecendo. São vários atos em um só. Primeiro, Jesus acorda e vai direto para o templo, o que dá uma ideia clara de que era sábado. Era o dia de sábado, porque era o dia que todos iam para o templo. Então, era o dia sabático, o dia que ninguém trabalhava. E significa que aquela mulher estava cometendo não só um adultério, mas também no dia sagrado. O que podia deixar claro que o seu marido tinha saído para ir à igreja e ela, então, agora estava sozinha em casa com o seu amante. Alguns historiadores do século I dizem que aquela mulher, que depois se converte, aparece ao lado de Jesus em muitos episódios, ela havia traído o seu marido com um dos seus melhores amigos.
Então, era alguém que tinha a arte ou a tendência ou algo desse tipo que o levou ao adultério. A palavra adultério aqui no original é realmente estar deitando-se com outro homem. O que dá uma ideia de que esse homem necessariamente não precisava ser casado, porque o adultério se dá da parte dela para com ele, e não dele para com ela. Diferente da nossa cultura, ela que era casada e ela estava em pecado. Só levaram a mulher. Vamos ver onde está esse texto. O texto onde fala que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada no Velho Testamento. Vamos achar aqui, se não me engano, está no livro de Levítico, mas eu vou confirmar aqui a leitura para vocês. Vamos ver aqui. Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz: se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, será morto tanto o adúltero como a adúltera. Se um homem for encontrado deitado com a mulher de outro homem, ambos terão que morrer. O homem que se deitou com a mulher e a mulher também. Assim você eliminará o mal de Israel. Ou seja, a cena do apedrejamento do adultério vem do Velho Testamento, da Torá, mas a aplicação prática, a intervenção de Jesus está no Novo Testamento. Então, é importante entender que aqui os dois seriam culpados de adultério, mas existia uma pseudo-moralidade, porque entende-se, segundo alguns historiadores, que ele não era o marido dela, e era ela casada. E como Jesus acorda e vai para o templo, acredita-se mais uma vez, como eu disse, que era o dia de sábado. E por acreditar que era o dia de sábado, o pecado era mais grave ainda. Alguns dizem que esse homem era amigo do adulto, da mulher, né? E amigo do seu esposo. Então, ele é um pecado que ela comete de consciência nesse momento. Outra coisa importante desse contexto da lei de Levítico é o que acontece no gesto de Jesus quando ele escreve na areia. Muita gente diz que Jesus escreveu na areia. Vai, não peques mais. Jesus não escreveu. A Bíblia diz que quando todos foram embora, Jesus se coloca de pé, profere para ela a sua sentença. Existia um costume, anote na sua Bíblia, na sua anotação, Jeremias 17, 13. Os que te abandonam serão escritos no pó. Alguns teólogos acreditam que há uma conexão com esse texto de Levítico, de Jeremias, com o ato e a forma como Jesus estava escrevendo. Alguns teólogos antigos, como Agostinho, Jerônimo e outros mais, dizem que Jesus podia estar escrevendo no chão os pecados do povo. Por quê? Porque havia um conceito, uma cultura entre os judeus, que todo juiz, né? Primeiro, na questão romana. No direito romano, o juiz, antes de dar uma sentença, ele escrevia o que ele ia fazer, era escrito. Igual quando hoje você vê, muito hoje comum a gente vê no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, quando um juiz vai dar uma sentença, ele pega um calhamaço de folha e começa a ler um por um, não é assim que acontece? Era a mesma coisa. Então, eles acreditam que Jesus estava escrevendo na terra aquele texto. O teólogo Craig Kerner observa que quem escrever no pó era uma prática de rabinos, quando eles queriam falar algo que não ficasse registrado, ou seja, quando eles queriam escrever algo que eles não podiam falar, talvez que seriam palavras torpes, mas que eles estavam declarando sobre coisas que as pessoas precisam ler, saber, mas apagar. Não ficava registrado. Então, era uma forma também que Jesus, como rabino, está escrevendo. Então, veja que eles quiseram pegar Jesus como estreito, né? Como pegar Jesus na prova, colocando ele contra a lei. Então, Jesus se coloca da mesma forma que um juiz romano, escrevendo a sentença antes, da mesma forma que um rabino judaico, ou seja, um mestre, escrevendo coisas que deveriam ficar esquecidas, e da mesma forma ele pronuncia sua sentença escrita. E quando ele se põe de pé, tanto quanto o juiz romano quanto os judeus, ele se levanta para pronunciar ali a sentença para que todos ouvissem. Mas acredita-se, muitos teólogos acreditam nessa teoria, de que Jesus estava, como era o costume rabínico,
escrever na terra coisas que não eram para ficar registradas, Jesus estava escrevendo o pecado dos homens envolvidos. Isso dá uma outra declaração. Não haviam muitos homens, porque se houvesse muitos, ele teria que escrever muita coisa, e também os homens que haviam eram homens que tinham uma vida, vamos dizer assim, de algum conhecimento daquilo que estava acontecendo. Então, é importante a gente parar para analisar e a gente parar para entender o gesto de Jesus. Seria bom se a câmera tivesse ligada da galera, porque é ruim falar sem olhar para vocês, mas se não puder também, tudo bem. Porque a ideia de fazer ao vivo é que a gente possa ver as pessoas que estão assistindo a aula com a gente. Quando fica todo mundo em silêncio, com a câmera fechada, fica parecendo que eu estou sozinho, aí é melhor gravar também, né? Mas, voltando aqui para a explicação, veja que todo mundo que fala sobre esse texto coloca somente que Jesus esteve na areia e ele levantou e falou. Alguns nem falam que ele levantou. Muitos sempre declaram que Jesus falou aquilo de pé, mas ele disse que Jesus escreveu na areia a sentença. E não foi. Jesus escreveu com o dedo coisas que não sabemos. Então, se ele escreveu como queriam eles, como romano, ele escreveu como juiz. Ele se coloca na condição e na posição de um juiz romano para escrever aquilo que ele estava fazendo, ou seja, se colocando na capacidade de julgar. Se ele escreveu como rabino, ele escreveu com prudência, na areia, o pecado daqueles homens, mas para que ninguém ficasse registrado, nem pudesse usar contra eles mesmos, Jesus continuou escrevendo. Veja que quando ele levanta, ele fica de pé, ele olha para aqueles homens, ele dá a sentença e depois ele volta e continua escrevendo na areia. E também dá a ideia de que eram poucos homens, porque se fosse, imagina, 100 homens, imagina quanto tempo Jesus levaria escrevendo o pecado desses homens. E é claro que aqui subentende-se que não eram pecados normais, eram pecados de escrutínio, pecado de vergonha, né? Então, é importante entender isso. Então, temos a linha teológica que acredita na correlação de Jeremias 17. Sabemos que esse texto está baseado, a sentença lá, em Levítico, capítulo 20, né? Versículo 10, que eu também li para vocês, não foi isso? Então, o que acontece? Por que, então, 20, versículo 10, desculpa, por que, então, que aqui não trouxeram os dois? Porque, como acredita-se que Jesus chegou ao amanhecer, veja como diz o texto, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu no templo, e todo o povo se reuniu ao seu redor. Ou seja, ele foi para o templo, e o templo era o lugar onde havia ensinamentos nos sábados. Então, é importante a gente ter claro e objetivo que esse texto de Jesus, dessa mulher, ele fala muito mais do que aquelas pregações comuns que a gente vê nos cultos. Ele tem todo uma... Não sei, bateu um cheiro estranho aqui agora, gente, misericórdia. Ele tem todo um cheiro, um aparato muito grande, revelando a importância do que significava o texto. Então, vamos voltar. Primeiro, Jesus estava indo para o templo porque era sábado. Por quê? Porque ele estava no templo ensinando, só fazia isso no sábado. Segundo, Jesus está ali diante de uma situação exposto. Isso é outra coisa importante. Ninguém pode julgar outra situação ou outra pessoa se não tiver numa posição de julgamento. Mas não se julga somente num tribunal, não se julga somente num lugar de honra, não. Jesus era a representatividade de um juiz. E para falar com aqueles homens que tentaram viar e causar uma armadilha para ele, ele usa duas expressões aqui, que são consideradas na teologia, que revelam o quanto ele sabia o que estava fazendo e o quanto ele era sábio. Primeira coisa que revela é quando Jesus diz, quando os teólogos dizem que Jesus começa a escrever na areia como faziam os juízes romanos. Lembrando que Israel estava sob a tutela de Roma. Então, quando ele começa a escrever na areia a sua sentença, ele estava dizendo para eles: eu sou judeu, mas eu posso seguir as leis também de Roma. Isso cria uma expectativa, os homens ficam imaginando, ele pode dar outra sentença, ele pode falar outra coisa. A segunda postura dele de escrever na areia
que muitos teólogos acreditam, é que ele estava escrevendo o pecado daqueles homens, o que dá uma ideia clara que não havia uma multidão de homens ali, haviam alguns homens. Mas como o texto diz que os velhos saíram primeiro, talvez seja somente de alguns que ele estava escrevendo. E era um costume dos rabinos, quando queriam falar algo, escrever numa folha de papel, em vez de escrever numa folha de pergaminho, ou escrever num papiro, eles escreviam na areia ou no chão, para que não ficasse registrada, para que pudesse apagar. Então, Jesus, como não queria envergonhar aqueles homens, podia estar escrevendo o pecado deles na terra, para que fosse e ficasse claro que Jesus estava sabendo o que estava dizendo, mas não estava ali para condená-los. É muito importante todas essas colocações para você entender a complexidade daquela atitude de Jesus de curvar-se para escrever. No meio da escrita, a Bíblia diz, e Jesus levantou-se e pôs-se de pé e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele voltou a escrever. Porque eu acredito que se alguns daqueles homens eles se achavam justos ou perdoados, ele continuou a escrever os pecados daqueles homens. E a Bíblia diz que a consciência deles pesou, e aí foi saindo de um a um. E depois que terminou, Jesus levanta de novo, porque o juiz ia dar a sentença, olha para a mulher, aqui tem uma outra conotação importante. Quando você pegava uma pessoa em pecado de morte, você salvava a vida dessa pessoa, essa pessoa passava a ser sua propriedade. Você tinha direito sobre ela. Então, Jesus podia fazer com aquela mulher o que ele quisesse. Mas o que Jesus fez? Onde estão os seus acusadores? E eles disseram, ó, já foram embora, ninguém me acusa. Ele disse, também não vou te condenar, ou seja, também não vou te dar uma sentença de morte, nem uma sentença de escravidão, nem uma sentença de subjugamento, mas vai e não peques mais, não cometa mais os mesmos erros. Na NVI, ele diz assim, mulher, onde estão eles? E ela diz, ninguém a condenou? Ela disse ela, não, Senhor, ninguém. Então ele diz, então eu não te condeno, não a condeno. Eu, pessoa física, eu, como juiz romano, porque escrevi antes da sentença, como rabino, que anunciou o pecado dos homens que te acusavam para que eles não tivessem direito de te matar, eu também não te condeno. Vá agora adiante, abandone a sua vida de pecado, não peques mais. Depois a gente vai ver vários episódios nas Escrituras, onde essa mulher, ela vai andar junto com Jesus, vai seguir Jesus e vai caminhar com Jesus. Amém, queridos? Então, é importante nós entendermos essas colocações. Alguém aqui de vocês, eu vou pedir para vocês abrirem os microfones, se quiserem abrir já as suas câmeras, e alguém de vocês já tinha estudado este texto com esta expressão? A primeira referência está em Jeremias 17:13, a segunda referência em Levítico 20:10. Os teólogos que falavam sobre essa questão do juiz romano eram Augustino e Jerônimo, do século IV, e também os comentários de Craig Kerner, que é um teólogo muito famoso, muito importante, falando sobre a escrita dos rabinos no chão, como na areia, para que não ficasse registrado. Alguém já tinha tido essa percepção? Por que eu quero trazer essa revelação para vocês? Porque, às vezes, nós somos pegos em pecado. Nós somos pegos em pecado. E aqui há um padrão de Jesus para o perdão antes da derramamento de sangue. As pessoas pensam assim, porque fulano pecou, agora não presta mais, não serve mais. Jesus diz, quem é que não tem pecado? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está escrevendo na areia que ele tem consciência de cada um dos nossos pecados. Então, ninguém tem o direito de condenar o outro, nem de apontar o pecado do outro. Por quê? Porque nós somos perdoados em Cristo Jesus pelos nossos pecados. Nós não podemos julgar, temos que aceitar tudo? Não, não é aceitar tudo, não é permitir tudo, mas nós precisamos entender a diferença entre julgar para condenar e julgar para absolver. O papel nosso como igreja não é condenar as pessoas. Então, eu já errei na minha vida, acho que aqui todos já erraram. Alguns cometeram pecados de escrutínio, pecado de vergonha absoluta, como o caso dessa mulher que foi pega em adultério, devia estar no templo, lá de fora, esperando o seu marido, ou ao lado dele, estava adulterando.
Mas nem por isso Jesus a sentenciou ao inferno. Ele, como juiz romano, escrevendo a sentença antes, como rabino, escrevendo na areia para não ficar registrado, deixa claro que a intenção dele não era perdoar, não era condenar, era absolver, não era nem perdoar. Porque o perdão é você tirar algo de alguém e não lembrar mais, no sentido de perdoar. Mas Jesus aqui está dando uma sentença, não perdão. E a sentença dele é de não condenação. Jesus está na posição de juiz, dizendo: eu julguei a tua causa, eu julguei a tua sentença, teus acusadores te abandonaram, não te acusam mais. É como se alguém chega na frente do juiz para entrar com uma demanda contra alguém e desiste da ação. Então, o juiz não pode condenar alguém por uma ação sem acusador. Todos entenderam? Alguém quer comentar algo aqui já desse ponto? Primeiro ponto já foi 20 minutos de aula. Meu Deus, são 7. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos falar ponto a ponto dessa aula para ficar mais fácil para registrar. Pode falar um de cada vez para não precisar atrapalhar a gravação, senão a gente não consegue, né, ouvir e responder todo mundo. Alguém já tinha tido essa percepção, já tinha tido esse ensinamento? Meu Deus. Acho que eu vou gravar todas as aulas a partir de agora, porque ninguém fala nada. Você tem que falar alguma coisa, tem que interagir, gente. Aleluia. Então, anjo. Nossa. E o silêncio reinando mais uma vez. Bom, então vamos para o tópico 2. Referência bíblica está em João, capítulo 20, versículos 6 e 7. João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Vou ler a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada havia sido removida. Então ocorreu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem a Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegou primeiro, quem não sabe é João, né? Também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Vocês percebem aqui nesse texto que há uma colocação interessante quando Pedro fala a respeito do fato de ter ali encontrado o pano pessoal de Jesus dobrado, como se tivesse bem arrumado. Alguém tem alguma ideia do que significava isso? Eles tinham o costume de dobrar quando eles, no caso, era um sinal que iriam retornar, é isso? Isso. Na cultura judaica, esse costume aparece na seguinte forma: quando uma pessoa ia ter uma refeição, um tempo de comunhão, ou eles iam ter uma espécie de encontro, como uma ceia, um culto, o que eles faziam? Antes de ir embora, eles dobravam muito bem dobrado e deixavam em cima da mesa o pano. Quando eles faziam isso, a pessoa não tirava o prato, não tirava o copo, porque sabia que aquela pessoa tinha saído, mas ia retornar ao mesmo lugar. Também é importante, ao mesmo lugar. Então, quando
os discípulos entenderam isso. Isso acontecia na cultura judaica. Para alguns estudiosos, essa mensagem dobrada aos discípulos significa que não havia terminado a obra, ou seja, reforçando o que significava o símbolo e o propósito. E também deixando claro o seguinte, que além de voltar, ele não tinha sido roubado. Você concorda comigo? Porque se alguém entrasse e roubasse o corpo de Jesus e deixasse os panos caírem, não estariam dobrados e arrumados. Só estavam dobrados e arrumados quando a pessoa que estava à mesa mesmo o fazia declarando: esse é meu lugar, eu estou indo, mas eu volto. Então é importante a gente entender que no segredo da ressurreição não foi um ato desesperado, um ato apressado, um ato louco, que alguém saiu do túmulo correndo. Não. Foi um ato onde Jesus acorda, arruma o tecido, deixa em ordem, deixa a mensagem clara e vai para encontrar os discípulos e aparecer em outro lugar, né? Lá um pouquinho mais para frente, diz que a Maria conta a história, porque a Bíblia tem essa história de você contar um fato intercalado. Então, a primeira pessoa a ver, na verdade, Jesus foi Maria. E a Maria, quando vê Jesus, ela sai correndo e ela que anuncia para os discípulos, eles vão lá no templo, lá no buraco, saber, na cova, que Jesus havia sido enterrado. Então, aqui, nós temos uma lição muito importante. Aliás, são várias. Mas a primeira delas, Jesus não estava com pressa. Ele acordou, ele cumpriu o ritual e ele saiu. Segundo, além de ele ter cumprido o ritual e saído corretamente, fica provado nessa ação que ele não foi roubado. Se Maria tivesse prestado atenção de como estavam as coisas antes de ver o anjo, ela teria visto, entendido o costume e saberia que Jesus não foi roubado. Terceira coisa, importantíssima aqui. Conforme a cultura, ele voltaria ao mesmo lugar. Aonde é que Jesus estava enterrado? Alguém lembra? O texto de João 20 não diz. Mas aquele sepulcro pode ser o mesmo monte onde Jesus vai voltar e pisar com os pés para libertar Israel do anticristo e dos demônios. Se não for especificamente o monte, é a terra de Israel. Então, significa que a aparição dele para voltar e ter comunhão com as pessoas e sentar para cumprir a sua missão vai ser em Israel. Aqui ele está falando do arrebatamento. Aqui ele está falando da volta dele para cumprir a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Salvar os seus primeiro, depois os de fora. Não foi isso? Então, quando ele voltar, diz a Bíblia, ele vai voltar para reinar no milênio, os seus pés plantados sobre o Monte das Oliveiras, e aí isso acontece. A Bíblia diz isso, que Jesus vai voltar, pisar com os pés sobre os montes, eles vão se abrir, e aí ele vai reinar naquele lugar. Então, isso é muito importante para a gente pensar como Jesus está deixando várias mensagens nesse texto claras para a gente. Olha o que diz Zacarias 14, versículo 4 e 5. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste ao oeste, para um grande vale, com metade do monte indo para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá, e todos os santos com ele. Aqui está falando o seguinte, Zacarias, quem quiser anotar, 14, 4 e 5. Aqui está deixando claro duas verdades profundas. Primeiro, ele vai voltar sobre Israel para governar sobre Israel de novo, e aí ele vai libertar o povo, e ele vai voltar com seus santos. Quem eram os santos? Quem são os santos que vão voltar com Jesus em glória para reinar no milênio?
A igreja. A igreja de Jesus Cristo. É isso aí, evangelista. Esse texto profético nos conecta no Novo Testamento ao Monte das Oliveiras de uma forma muito especial. Veja o que diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 12. Vamos ver o que diz lá. Veja o que diz para a gente entender com propriedade isso. Atos 1, 9 diz assim: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subiu. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir, ou seja, no mesmo lugar. Da mesma forma, forma aqui da ideia de contexto geral. Todos entenderam até aqui? Dá um joinha para mim. Está ok, beleza? Agora vamos à aplicação prática disso. Por que Jesus ressuscitou e não teve pressa para sair? Porque ele sabia que estava cumprindo o propósito. Primeiro ponto. Quando as pessoas fazem as coisas na sua vida e saem correndo igual loucos, como se fosse possível abreviar o tempo através da sua aceleração e realizar alguma coisa, isso fica claro que a pessoa, de fato, não tem controle sobre a situação e nem confia que Deus tem controle. Então, não seja afobado para tomar suas decisões. Não seja esbaforido para resolver as coisas. Pense antes de falar, pense antes de agir e lembre-se, Deus está no controle do cumprimento da missão. Segunda coisa, ele sabia que os anjos do Senhor estavam apostos para o guardar. A Bíblia diz que Maria viu os anjos. Terceiro, quando Jesus está calmo, com consciência perfeita, ele não perde os bons costumes. E aqui é a base central dessa aula. O bom costume, caracterizado aqui, revela várias coisas sobre Jesus. Primeiro, ele era ordeiro. Segundo, ele respeitava a cultura do seu povo. Terceiro, ele falava através da cultura. Ele mantinha a sua identidade mesmo depois de ressuscitado. Porque antes da ressurreição, como disse, se não me engano, Filipenses 2, não me falha a memória, ele estava como homem. Podia cometer alguns excessos ou equívocos. Mas como Deus, ele tinha todo o poder. Podia levantar, deixar tudo para lá e fazer diferente. Ele disse, não, vou respeitar a cultura para provar que eu sou um judeu e que eu vou cumprir aquilo que foi estabelecido. Porque cada nação tem um costume, não é assim? Uns pedem licença para levantar, outros deixam o copo na mesa, outros, na realeza britânica, trançam o copo com a faca de barriga para baixo, mostrando que acabou a refeição. Cada um tem uma forma. Jesus está respeitando, mesmo estando diante do poder, o seu costume. Quando um cristão perde a sua identidade cultural, desrespeita os seus costumes, ele está deixando claro de que ele está agindo por impulso e que ele não entendeu e não aprendeu como entrar e sair diante das pessoas que ele está professando a mesma fé. Se você chega na casa de uma pessoa que você vê vários sapatos na porta, o que você tem que fazer? Tira o seu sapato. Estou com a meia furada, problema seu, tira a meia também. Se você chega na casa dos judeus, que eles não comem na mesa, comem na mesa, mas dobrado, sentado no chão, eu estou com o joelho estourado, pede a Deus misericórdia e senta no chão. Então, quando a gente vai na casa do outro, né? Por exemplo, a gente foi na vigília, então, ali na vigília você via que a direção, os homens não usavam brinco, as mulheres estavam vestidas de pentecostal, então nós temos que nos comportar conforme o ambiente, respeitando o ambiente. Pode falar, Josevan. O áudio aqui para mim tá baixo, eu não sei se aí para vocês também tá baixo também, ou se tá normal.
É só de estar normal, Zé. Não mexi em nada nele, não. Ele deve ter sido aqui, então. Tá bom. Então, é importante a gente entender o costume. Por exemplo, existia o costume que a igreja evangélica tinha, quando chegava na igreja, dobrava o joelho por orar. Lembra disso? Nós perdemos esse costume. Era um costume bom ou um costume ruim? Muito bom. Só que as pessoas associaram quem dobrava o joelho para orar na igreja quando chegava era um assembleano. E esqueceram que não é um costume de Assembleia de Deus, é um costume de crente. Assim, quando você chega numa casa e diz, Pai, seja nessa casa. Assim como a gente dá bênção apostólica e tem um método para dar na nossa igreja. São costumes que identificam a nossa cultura. Se você chegar em qualquer lugar do mundo, e for numa igreja evangélica, alguém for dar a saudação da bênção apostólica igual a gente, o que você lembra? É da mesma tribo que eu. Se alguém chega para você e fala paz e graça, você fala, ó, já está entendendo. Não é assim que funciona? Então, são culturas que evidenciam a nossa identidade. Jesus mantendo. Eu não estou aqui falando do ato da ressurreição, eu não estou aqui falando do que aconteceu, eu estou falando do ato de Jesus como pessoa, mesmo depois de ressuscitado, que também é uma profecia, também é uma aula, e também é um ensinamento que a gente precisa aprender. Amém, pessoal? Estão entendendo? Estão gostando? Então tá bom. Você vai na casa do pai de José Irmão, por exemplo, lá na Bahia, ele vai servir, quando você chegar lá, logo um café com um pedaço de jabá, entendeu? Com manteiga e tapioca. Tem que comer, irmão, não tem jeito. É o costume, entendeu? Você vai na casa da Tonha, na Bahia, lá, aquela terra seca, tem uma cobra frita para você comer. Tem que comer a cobra frita, entendeu? É assim que funciona. Quem entendeu, diz amém. Então tá bom. Queridos, vamos lá. Ó, a Cícera dando amém. A Cícera apareceu aqui, gente, ó. Sumiu da igreja, não apareceu mais na igreja, abandonou a gente de vez, disse que ia voltar, não voltou. Rosilda, esse povo, sei não, só orando muito, viu? Agora vamos para um outro ato importante, que Jesus não dá risada não, meu coraçãozinho, não. Não tem coraçãozinho para você, não. Tamo de mal. Um outro ato importante que a gente vai falar aqui, está em Lucas 24, 30 e 31. Ela botando a cara de coração. Não vem com esse coraçãozinho, não, que não engana nós, né, gente? A tua coração machucado. Abandonou nós, não aparece. Lucas 24. Vamos para uma outra expressão aqui. Um outro ato que Jesus fez, que Jesus realizou, nós chamamos, Cícero, para vocês entenderem. Lucas 24, 30 e 31. Veja o que... Hã? Eu também amo vocês. Embora não pareça, mas eu amo. Eu estou entendendo. Deixou os hábitos das culturas boas. 24 diz, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas o viram e ele disse, como custa entender... Acho que eu li errado, gente, eu 30, 31, perdão. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então, perguntaram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele fala na caminho e explicava as escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão, que aqui no caso, se não me engano, era Pedro. Olha só. Jesus encontra 2 discípulos que estão fugindo, indo embora, porque desistiram com medo de Jesus ter morrido. E não mais voltaria. Essa atitude dos discípulos, desses 2 discípulos, leva Jesus a um ato íntimo de compaixão, encontrar com eles. E a Bíblia diz que Jesus foi explicando para eles, foi falando para eles a respeito de tudo sobre Jesus e Moisés. E aí o que acontece? Eles ouvem, entendem, o coração queima, mas não enxergam. Eles não conseguem enxergar quem era. É muito importante a gente entender esse texto, irmãos. Por quê? O texto original dele, completo, tá a partir do versículo 13, tá? Eu não li todo. 13 até o 35.
Por que é importante a gente entender isso? Porque aqui deixa claro uma coisa. Jesus pega e a Bíblia diz, levantando o pão e tendo dado graças. Mais uma vez, Jesus faz algo que não era costume para os judeus. Era costume somente os rabinos fazer. Não eram todos faziam, mas os rabinos especificamente. Tem um teólogo, Joaquim Jeremias, que é especialista em tradição judaica, ele diz, explica que a bênção do pão era central nas refeições judaicas, sempre acompanhada de uma oração. Não foi apenas o pão, mas o gesto repetido de Jesus, algo que os discípulos já haviam visto tantas vezes que abriu seus olhos. Um certo dia, um amigo meu, teólogo, disse, para que eu vou orar para comida se a comida já é abençoada? Já foi comprada com o meu dízimo, com a minha oferta, com o meu trabalho. Irmão, isso é uma heresia. É abrir mão de algo que é a representatividade e a declaração da dependência completa e diária de Deus. Amém ou não amém? Você pegar... Claro que hoje a gente não faz isso, né? A gente não pega, assim, o pão, põe na mão e parte ele, né? A gente não faz assim na frente de todo mundo. Mas se você está num restaurante, em algum lugar, cubra a sua cabeça. Faça uma oração e agradeça a Deus. Em volta de você, as pessoas vão olhar e vão aprender o que você está fazendo e vão identificar em você algo diferente. Aquele homem que estava falando para aqueles dois discípulos no caminho, a despeito do que representa a compaixão, a misericórdia, o fato de Jesus, mesmo ressuscitado, andar com eles, aquele percurso, imagina Jesus ressuscitado, flutuando, andando por parede, atravessando tudo, agora andando como homem comum e comendo com eles. Uma coisa importante nesse gesto também é que Jesus voltou em carne e ressuscitado. O corpo estava glorificado, mas ele era tão identificável que eles não perceberam que ele estava ressuscitado. Quem entendeu isso? Às vezes, Jesus está do lado da gente, bem programado, bem aparente, e a gente não consegue enxergar. Então, aqui acontece algo interessante. Jesus pega o pão e dá graças e levanta esse pão. Quantas vezes você viu Jesus fazer isso? Lembra da multiplicação? Jesus levantou, partiu e deu graças. Lembra da ceia? Jesus levantou, partiu e deu graças. Então, em todos os momentos, independente do público, independente da circunstância, independente da posição, você tem que ser o que você é em Cristo. Isso vai trazer a identidade. Não se preocupe se eu chamar você de religioso. Essas são atitudes e posturas que revelam o que você de fato é para a glória de Deus. E tem outra coisa, para quem tem filhos, não adianta falar para os seus filhos, orem, se você não ora. Eles só vão orar se ver você orando. Eles só vão estudar se ver você estudando. Eles só vão fazer o que veio você fazendo. Porque filho não ouve o que você fala, faz o que você faz. Então é muito importante entender que esse ato de Jesus levantando o pão e dando graças tem toda uma representatividade, toda uma relevância, deixando claro que se Jesus ia multiplicar 5 pães para a multidão, se Jesus ia sentar em reservado com os discípulos, se Jesus estava pregando para 2 almas, Jesus sempre estava preocupado em ser o mesmo. Consegue entender isso? Jesus estava preocupado em ser o mesmo. Então, do jeito que ele orava com 2 pessoas, ele orava com os 12 em secreto, e ele orou na frente da multidão, porque ele sabia que a oração declarava a sua dependência e era uma marca da sua identidade. Quantos aqui, quando estão no meio de pessoas ricas, importantes... Eu já fui em jantar, daqueles de 6 talheres, né? Cheio de frescura, e na hora que vai comer todo mundo, ninguém ora. Eu baixo minha cabeça, não faço barulho, mas eu sempre oro. Um dia eu fui no jantar desse, até a Selma está aqui, num hotel lá onde ela gosta de fazer eventos, lá em Alphaville, no Sol. Era do Conselho de Pastores. E aí todo mundo foi sendo servido, e todo mundo foi comendo. Eu fiz o prato, sentei, baixei a cabeça. Depois, um pastor chegou para mim, um senhor, que era o pai do Tiago Brunet. Ele estava lá, eu fui lá conversar com ele. Ele falou assim: o senhor é pastor da Assembleia de Deus, o senhor é pastor tradicional?
da Assembleia de Deus, assim, não, eu sou apóstolo da Igreja Apostólica. Falei, que interessante. Eu falei, por que o senhor perguntou isso? No meio de tantos pastores, porque o senhor ainda mantém o costume de orar para comer. O senhor foi um dos poucos que eu vi fazer isso. Foi o pai de Tiago Boneco que falou isso para mim, naquele jantar. Então, você perceba que mesmo no meio de uma reunião onde tinha mais de 100 pastores, todos sentados à mesa, num jantar maravilhoso, tinha alguém que era a pessoa mais importante da noite, que foi homenageado, que estava observando a atitude dos outros. Então, por que a gente abriu mão dos bons costumes em nome da liberdade ou em nome de não ser religioso? Ser religioso é julgar os outros. Ser religioso é que Deus só faz se for daquele jeito. Não é assim. Mas não devemos abrir mão dos bons costumes, dos bons preceitos, das boas doutrinas. Temos que manter os bons costumes. Temos que manter a cultura, porque isso faz parte da nossa identidade. É isso aí. Outra coisa importante. Já está tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma observação para fazer? Amém? A próxima aula vai ser gravada, tá, gente? Eu não vou mais fazer ao vivo. Vão ser todas gravadas. Pode falar. Por que Deus impediu deles olharem, reconhecerem Jesus imediato? Teve um tempo para isso. Deus tinha um propósito. Por quê? Dá para mim entender, assim, mais ou menos, o porquê desse propósito, eles não reconhecerem Jesus, estarem com os olhos fechados? Vamos analisar isso juntos, pastora. Será que foi Deus que impediu? Porque a Bíblia não diz isso. Pelo que eu me lembro, o texto não diz Deus impediu. Deus abriu os olhos. É diferente. Sim. Mas por que será? Será que eles não estavam tão entenebrecidos pelo medo, pelo abandono, pelo desespero, pela angústia, que não conseguiam enxergar que Jesus estava pregando para eles? Não é o que acontece com a gente? Às vezes a gente está na igreja tão triste, tão abatido, tão cheio de problema, tão cheio de trauma, tão cheio de dores, tão cheio de angústia, que as pessoas pregam, parece que o culto não fala com a gente, parece que nada acontece. Aí, de repente, chega uma criança e fala uma frase, chega um louvor e canta uma estrofe, chega alguém e diz alguma coisa que explode na gente. Aí tudo que aconteceu fez sentido. Não é que Deus não estava falando, mas é que nossa perturbação e nossa preocupação cegou nossos sentidos para não enxergar o espiritual. Isso pode acontecer com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções, ou pode acontecer diretamente com a questão dos demônios. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos homens para não ver a glória de Deus. Então, sempre Deus vai ter uma chave, vai ter um momento, vai ter uma hora em que ele vai tocar de uma forma que você vai enxergar o sobrenatural. A chave aqui foi a forma como ele agradeceu. Entendeu? Na forma que ele agradeceu, o mente dele, pum, explodiu. Deus abriu. Deus falou. Aí eles voltam correndo para trás. Então, não acredito que Deus tenha endurecido o coração deles, como fez com o Faraó, ou cegado para eles não ver. Acredito que Deus foi falando, preparando. Também é uma forma, Deus não chega assim na lata e pá, Deus vai tratando a gente, vai ministrando, vai ensinando, vai revelando. Não é assim que Deus trabalha? Aí chega naquele momento, aquela palavrinha que ninguém esperava, acontece, você fala, puxa vida, eu não imaginava que isso fosse acontecer, eu não sabia que era isso, não é assim que acontece? E aí tem a revelação, entendeu? Então eu acredito muito mais na ideia de que eles estavam tão entenebrecidos com medo, com pavor, com angústia, que eles não conseguiam enxergar quem estava ali com eles, como acontece com a gente muitas vezes. Quantas vezes a gente está diante de uma situação tão difícil, alguém chega e fala, olha, é esse o caminho, vai por aqui, vai por ali. O que acontece? A gente acaba não indo, a gente acaba fugindo, acaba não fazendo. Por quê? Porque a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus quando estamos perturbados, quando estamos atribulados. Isso cega a gente. Amém, pessoal? Bom, já tem 1 hora de aula, 51 minutos. Agora estou cronometrando. E nós entramos 7:50. Já são 9:01. Então, a gente já tem aqui quase o horário de aula. Não dá para a gente tratar os outros assuntos. Tem mais 3 tópicos aqui. Eu vou deixar para uma outra aula. Mas deu para entender a importância
dos atos e das atitudes individuais de Jesus, com gestos, com toques, com formas, que dão a característica, identificam quem ele era, antes de ressuscitar e depois de ressuscitado, como o ato dele de dormir no barco. Quando Jesus dorme no barco diante da tempestade, ele está dizendo, um ser humano que está cansado. Então, Jesus também cansava. E o ato de descansar no meio da tempestade é um ensinamento para a gente que nós temos que descansar e confiar no Senhor. Nós não podemos só trabalhar. Temos que descansar. Temos que dar um tempo. E na tempestade temos que esperar a palavra rema. A palavra de mar, quieta, que é a revelação. Porque aquele vento, aquele mar agitado, não era vento e mar, era demônios que estavam lá em Gadara, querendo impedir Jesus de chegar. Então, às vezes, nós precisamos entender a tempestade, entender a leitura e descansar no Senhor. Calma, eu me lembro que, alguns anos atrás, na nossa igreja, alguns estavam lá nessa época, se levantou uma pessoa contra a gente, começou a ir nas casas, e falar mal de nós, e fazer aquela coisa toda. E eu falei, vou quebrar o pau, vou chamar e vou dizer... E o Espírito Santo disse, não fala nada que eu vou te defender. E eu fiquei calado, acabou saindo da igreja, depois foram embora, mas se eu tivesse brigado, o prejuízo tinha sido muito maior. Porque aquela pessoa queria era que eu brigasse, porque eu sou temperamental, eu sou estourado, e aí ele dizia, tá vendo como ele é ditadora, não sei o quê, e tinha ganhado força. Como eu fiquei calado, a pessoa perdeu, saiu, abriu a igreja, mas não conseguiu levar quase ninguém. Por quê? Porque eu não dei lugar ao que a pessoa queria. Mas eu fiz isso que eu queria? Não, eu queria ir lá e resolver. Mas eu não fiz por quê? Porque o Senhor falou comigo, fique calado. Quem está entendendo? Amém, pessoal? Agora eu preciso que vocês realmente façam perguntas. Temos aí mais 10 minutinhos de aula. Ou façam comentários, ou coloquem a opinião de vocês, senão a gente vai terminar por aqui. No caso, apóstolo, eu marquei aqui, foram 3 atos, né? Sim, foram 3. Eram 7, mas só deu tempo de dar 3. Apóstolo, eu queria fazer um comentário. É meio que um testemunho de quando a gente pede para Deus algo com fé, ele responde. A semana passada aconteceu um caso comigo e com uma pessoa da igreja. E aí eu fui buscar a resposta de Deus, se era aquilo mesmo que aquela pessoa tinha falado comigo. E aí eu li a Bíblia, eu jejuei, eu orei. Aí eu falei, bom, Deus não falou nada ainda, ele vai falar quinta-feira. Ou vai ser através da boca da mãe ou do louvor, mas Deus vai falar. Aí chegou na quinta-feira, passou o louvor, passou a oração, passou a pregação da mãe, nada de Deus falar da resposta. Falei, aí teve o ato profético, eu dobrei meu joelho depois de tudo e fui falar com Deus, porque que ele não tinha me dado a resposta. Aí eu falei, mas eu vou ficar em paz. Na hora certa, Deus vai me responder. Quando acabou o culto, veio o nosso querido evangelista Josevan e falou tudo o que eu tinha perguntado para Deus. Confirmou tudo aquilo. Josevan é crente, hein? Alabacimando nébia. É exatamente isso. Já a segunda vez que Deus usa a vida do nosso irmão Josevan para falar comigo, e eu louvo a Deus, porque tem pessoas ali na Mensageiro que realmente são usadas por Deus. Eu precisava dessa confirmação. E aí eu lembrei agora do que a pastora Simone falou, que porque que Deus, na verdade, não foi Deus que cegou aqueles homens, foi que eles não estavam atentos e não perceberam que ali estava o mestre. Muitas das vezes a gente fica dessa maneira, desesperado, querendo uma resposta, e Deus está ali falando e a gente não consegue entender o que Deus está falando. Verdade. É isso. Sabe que o evangelista Josevan, quando eu conheci ele, que ele chegou... Ele não era pequenininho e magrelo, nem engordou, nem cresceu. Ele era aqueles profetas da Assembleia de Deus, sabe, antigamente? Era igualzinho. Profetizáveis que te digo, assim diz o Senhor. Mandava ver.
Tá voltando, aos poucos tá voltando. Mas alguém quer comentar algo sobre a aula, um testemunho, algo que aprendeu que não sabia, algo que edificou? Fica à vontade. Apóstolo, eu gostei desse primeiro, da primeira fase da aula que o senhor falou, porque a gente vai para a igreja, a gente escuta várias pregações nesse sentido, mas não tão assim declaradamente que nem o senhor fez, né? Bem explicadinho, assim, que deu para entender. Por isso que eu não respondi aquela hora, porque eu consegui entender. Glória a Deus, estou ficando crente. Aleluia. Que Glória é a Deus. aquele difícil de entender. Mas eu consegui entender tudo que o senhor quis dizer. Amém, amém. Mais alguém? Detalhe, viu, apóstolo? Não tira. Faz assim mesmo a aula, que é melhor, porque daí eu consigo entender. Porque gravado eu não consigo entender nada, não. Eu continuo boiando, tá bom? Continua assim. Tá bom. Essa parte aí da escrita No na chão. terra, né, no chão, ou na areia, alguns falam areia, no chão, mas o que importa é que, assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa questão de Jesus estar escrevendo o pecado. Já, na verdade, já me fiz eu mesmo me perguntava para mim, o que será que Jesus estava escrevendo? E eu já vi alguns pregadores falar sobre que Jesus escreveu sobre quem não tiver pecado atire a primeira pedra, mas não me convenceu também. Mas essa mensagem que o apóstolo trouxe hoje e com esse versículo aqui de Jeremias, que tem muito a ver com o que foi falado aqui sobre essa escrita de Jesus, dá para a gente trazer uma boa reflexão e se aprofundar bastante nisso, e eu achei muito interessante. Despertou alguns gatilhos aqui de mais curiosidade ainda. Maravilha. Pai, você pode repetir qual foi o capítulo de Jeremias que eu não anotei? Vamos ver se alguém anotou aí. Jeremias 17, 13. Aê, o pessoal tá atento. Eu não estou colocando mais 17, o PowerPoint. 13. Eu não 17, estou colocando mais o PowerPoint, né? Parei de fazer, agora não tem mais jeito, né? Tem que Jeremias anotar. 17, 13. Obrigada, pastora. Amém. O que eu queria pontuar, que nós ouvimos tantos testemunhos, lemos a palavra do Senhor, pregação sobre tempestades, né? Sabemos que Deus, ele nunca perde o controle, mas é interessante quando é o outro, a gente tem uma questão de um domínio emocional. Mas quando nós estamos na tempestade, estamos passando por tantos problemas e ficamos realmente com essa cegueira que os apóstolos, né, os discípulos tiveram, e a gente às vezes não consegue parar para pensar sobre isso. E realmente uma grande verdade, como o emocional, ele muda, né, você na situação, da posição, você não consegue enxergar o óbvio, aquilo que você já sabe como funciona. Eles conheciam Jesus, como Jesus agia, e eles não conseguiram enxergar. E isso acontece muito com a gente. E muitas vezes a gente não percebe, né? Parece que está na nossa frente, na nossa cara, e a gente não consegue enxergar. Então, assim, hoje me fez refletir em muitas coisas da minha vida, da minha trajetória, em pouco tempo, sobre essa questão mesmo desse momento emocional, quando você se vê no problema, você deixa de enxergar de uma outra forma, né, quando você está fora. Maravilha. Mais alguém quer falar algo? Bom, se não tem, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa aula, por estarem aqui ao vivo comigo, participarem. Um beijo no coração de vocês todos. Espero muito em breve estarmos juntos de novo aqui na próxima aula. Se Deus quiser, nós teremos a nossa próxima aula agora daqui 15 dias. Será a 15ª aula. Estamos chegando aí ao final das 24, né?
Eu quero ver se eu faço uma vigília do saber antes de terminar, para a gente fazer uma recapitulação, algo bem legal com todo mundo, e eu sei que vai ser uma bênção. Se você puder ligar suas câmeras para tirar aquela foto para depois postar lá na rede social, seria muito legal, né? Todo mundo puder ligar a câmera aí para a gente, faz aquele sorriso bonito, dá aquela disfarçada, faz de quando você estava assistindo a aula mesmo. Quem apareceu ali, ó. Meu Deus, sangue e fogo de Jesus. Selma está me dando os parabéns. Foto saindo. 1, 2, 3. Aê! Foto gravada, salva. E eu vou postar daqui a pouquinho. A apóstola vai estar postando nas redes sociais, nos stories dela. Aí vocês replicam todo mundo para a gente poder ficar nessa pegada, tá bom? Deus abençoe, gente. A gente vai voltar a se falar aqui. Hoje é dia 29. Voltamos dia... Cadê aqui meu calendáriozinho? Dia 29, voltamos dia 13. É isso? Dia 13. Deixa eu ver. Dia 13 de outubro, voltamos com mais uma aula. Um dia depois do Dia das Crianças. Voltamos aqui um dia depois da ceia também. Estaremos aqui juntos, mais uma aula. E tenho certeza que vai ser uma bênção. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta sobre a questão da relação de Jesus com os textos aqui que nós já falamos, ou sugestões de dúvidas que você tem, manda para a gente lá no grupo, que eu posso preparar uma aula, de repente, respondendo as suas perguntas. Paz e graça, beijo no coração. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.